mais uma vez eu repito, essa galera não brinca em serviço. Os caras estão aí há 2000 anos. Então a galera sabe jogar o jogo muito bem. É tudo muito redondinho. Ali não tem bobo, não. Entendi. E aí, mas se a gente estiver falando que a gente tá chegando num momento de apocalipse, então isso faz dele um falso profeta. Né? Faz dele um cara misterioso, perigoso. Faz dele um cara que pode se revelar como alguém que vai... E tu disse que ele era uma esfinge, né? É difícil de ser interpretado, porque ele é um camaleão, uma esfinge, né? Me interpreta ou te devora. Aí entra o negócio mais louco, que é uma perna é Tinkerbell, a outra é pé no chão. Uma perna tá voando, a outra tá no chão. Cara, existe um livro de 2013 chamado Exovaticana, de uma duplinha chamada Thomas Horne e Chris Putnam. É um tijolaço de 657 páginas que a história era o seguinte. Esses caras escreveram um livro chamado Petrus Romanus, que faz uma referência à profecia de São Malaquias dos papas. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Na profecia dos papas. Então, o último papa, que seria o último papa da existência da Igreja Católica, seria um cara, segundo essa profecia, que tem 50% dela é forjada, o outro 50% não tem como forjar porque foi de 1550 para frente. Para trás eles forjaram tudo, botaram só os amigos. Para frente, como é que o cara vai saber? Ou o cara chutou e acertou assim, com zero de chance, ou o maluco fez um download de alguma informação ali. O último dessa lista é o Papa número 112 de 1113 para frente, né? Que é onde começa a lista. O último seria, o apelido dele é Petrus Romanus, ou Pedro de Roma. E a profecia fala que ele ia governar o Vaticano em um momento de muito caos, tentando cuidar das ovelhas, e depois viria o fim. Aí o cara fala, pô, fim é o fim dos tempos, né? Apocalipse que acabou, não tem mais papa. Então, a galera, por causa disso, Petrus Romanus, começou a pensar, vai ser o Parolin, então, que é o romano, que é italiano, né? Não nasceu em Roma, mas é italiano. Só que aí a galera é tão sambare. Isso é uma parte sambare e uma parte fundamentada. Porque no livro Petrus Romanus, no estudo das profecias, os caras identificaram mensagens codificadas em letras separadas, ou letras no início de cada palavra, por exemplo. É uma loucura, tipo aquele livro, o Código da Bíblia, que o cara mistura as letras em hebraico e acha queda da Torre Gêmea, né? A mãe de Ná, acha tudo ali, né? É meio maluco, mas já veio a galera falando, peraí, o nome dele não é Pedro, nunca teve nenhum papa chamado Pedro, porque eles entendem que Pedro foi o primeiro papa, eles acham que é ofensa tu chegar, não, eu sou Pedro. Falar, pô, meu irmão, baixa a bola aí, né? Então a galera tava achando que ia chegar um cara com o nome Pedro. Por isso que quando me falaram, eu tô na live, a galera lá, é o americano, me fala o nome que ele escolheu. Me fala o nome, que eu falei, se for Pedro, ferrou, né? Aí, Leão 14, falei, beleza. O Petrus Romanus, se você pega Petrus em latim e pega o sobrenome desse papa, Leão 14, Prevost, você tem quase Petrus se você troca as letrinhas. Aí nego já mandou um sambar, ele é o Petrus Romanus. É que as letrinhas deram um defeitinho e vieram trocadas. Já pensou? Mandaram essa. Muita loucura, muita loucura. Aí é Tinkerbell total. Tinkerbell tá chateada comigo, né? Tô botando ela só na conta da lorota. Vamos falar da Curupira do Saci. também, Saci, depois vai lá em casa ela tirar satisfação, né? Eu tô roubado. Saci é local, né? Tinkerbell, né? Sei lá de onde que é. Um pouquinho mais longe. Pra ela vir pra cá, vai gastar uma energiazinha, né? Então tá, entendi em partes aí. Aí entra mais coisa. Por quê? O que eu tava falando? Esses caras escreveram esse livro, Petrus Romanus, tentando entender se essa profecia tinha fundamento ou não. Tijolão. No meio dessa pesquisa, eles começaram a conversar com alguns jesuítas, e a galera do Opus Dei, só uns carinha top. São 3 caras que falaram coisas estranhas, e isso deu origem ao outro livro. Eu vou falar o nome dos caras. Padre Funes, Padre Gui Consomagno, que escreve Col Sol Magno, e o Padre Giuseppe Tanzella Nitti. Tô dando o nome dos 3 padres. O Funes era o antigo chefe do Observatório Espacial do Vaticano. O Giuseppe Tanzella Nitti é o novo... O Giuseppe Tanzella Nitti, não, Consomagno é o novo chefe do Observatório Espacial do Vaticano. E o Tanzella Nitti é um especialista lá em diálogo interreligioso. O que esses caras mandaram? Esses caras falaram assim, você sabe por que a gente tem esse observatório espacial aí? Porque, por incrível que pareça, eu já fui no Observatório Espacial do Vaticano em Roma, que na verdade fica no Lago Gandolfo, que é a casa de campo do Papa, onde tem um castelo chamado Castelo Gandolfo. Eu já fui lá. Fica no topo ali de uma montanha, onde era um vulcão e tem um lago ali embaixo. Deve ser maneiraço. Porra, sensacional. É cenário de filme. É muito maneiro. E tem outro nos Estados Unidos, no Arizona, num monte chamado Mount Graham. E no Mount Graham tem a lente mais avançada do mundo. Nem a NASA tem uma lente dessa. Você fala, meu irmão, pra que o Vaticano tá querendo olhar essas paradas?
Eles estão caçando alguma coisa, né? Esses 3 caras, nesse livro Exo-Vaticana, começaram a falar que eles estão se preparando para receber e revelar para o mundo a existência de alienígenas. E os caras falaram. Não sou eu que estou falando. Eu dei o nome dos caras. Da igreja. Porque, assim, eu fico pensando se o dia que a gente descobrir ou que alienígenas visitarem a gente de fato, isso ajudaria isso atrapalharia, de certa forma, a reputação da igreja e tudo mais, porque desafia um pouco a ideia de... Teoricamente destruiria, né? Esse que é o plano. Já falei pra você. Esses malucos não estão há 2000 anos aí por acaso. Os caras se antecipam aos BO que estão chegando. Qual é a ideia? Se alienígena aparecer, a galera vai falar, não fala na Bíblia sobre isso. Então a Bíblia tu joga fora. Uhum. Eles já estão preparando o somebody. O Giuseppe Tanzella-Nitti, nessas entrevistas que estão nesse livro, Exo-Vaticana, EXO-Vaticana, ele fala, na hora que começarem a aparecer evidências de vida alienígena, a gente não vai ter que mudar a nossa doutrina cristã. Mas quando essas evidências forem confirmadas e tiverem já como senso comum essa existência, nós teremos que fazer toda uma releitura da Bíblia para adequar a Bíblia a esse novo tipo de conteúdo religioso. Que aí eles já há muito tempo eles têm uma linha da teologia chamada exoteologia. Entendi. Por isso que é exo-vaticana. A exoteologia, ela tem 2 aspectos. É como adaptar a teologia cristã à ideia de alienígenas, ou qual é a religião que os alienígenas têm se eles chegarem aqui e falam, não, a gente tem um Deus, a gente tem uma religião. Então, exoteologia dá conta disso. Cara, é muita loucura. Mas, dizem, no livro, eles vão nessa linha de que os observatórios já estão preparando para quando os caras estiverem vindo, eles conseguem ver, eles já prepararam, a história é a seguinte. Agora, tu não imagina qual que é o argumento que eles vão dar para o nascimento de Jesus, inclusive. A galera já deve ter visto que, independente de ser verdade ou não, muita gente que é abduzida é mulher. E as mulheres dizem o quê? Que botaram ela numa maca, numa cama, e começaram a fazer experimentos nos órgãos reprodutores. E muitas vezes a mulher diz, não importa pra gente se é verdade ou não, a gente tá analisando o relato. Uhum. O relato é, eu tava dormindo, acordei paralisada, vi 2 homens pequenininhos com a cabeça grande, e de repente eu comecei a flutuar, passei pelo teto e entrei na nave. E aí me botaram numa mesa. Começaram a mexer no meu ovário, lá no meu útero, e eu voltei. Aí eu falei, deve ter sido um sonho. Só que aí, de repente, comecei a ver minha barriga crescendo. E falei, me engravidaram, me inseminaram? E aí depois, quando o bebê tá por volta de 3 meses, fui abduzida de novo, tiraram o bebê, levaram para eles e me devolveram. Muitas abduções, o relato é esse. Aí eu falei, beleza, né? Os caras, delírio total, problema psiquiátrico, cada um na sua, né? Só que aí, esse maluco aí, o Giuseppe Tanzella-Nitti, ele diz o seguinte, se isso chegar e quando acontecer, a gente vai dizer que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Ou seja, não foi o Espírito Santo que colocou Jesus em Maria. Maria foi abduzida por alienígenas e eles inseminaram Jesus dentro dela. Agora, quem que é Jesus? Jesus é um ser fabricado pelos alienígenas, unindo uma linhagem de alienígenas com a linhagem humana. As 2 são linhagens reais. Eles vão falar que é uma linhagem de uma realeza alienígena. E Maria e José eram da linhagem do rei Davi. Então é uma aliança que os alienígenas irão fazer com a humanidade. Não é meio heresia isso aí? Os caras devem ficar malucos de ouvir essa parada. Heresia pra cacete. Mas sabe qual é a loucura? Os caras estão montando um argumento teológico de que você não acreditar na existência, não nesse detalhe, mas um cristão não acreditar na existência de alienígena, que é a heresia. Sabe por quê? Porque você está dizendo que Deus não é capaz de criar qualquer coisa. Que Deus criou outros seres. Deus não seria capaz. Um pouco, não faz? Não, faz sentido a moçambária, né? Pra já cortar quem fala contra. Lembra da guilhotinazinha da Revolução Francesa? Liberdade. Liberdade, mas eu não concordo. Traz aí pra tirar a cabeça dele. Pô, foi mal, achei que era liberdade. É liberdade, seu dicionário é diferente, né? A definição, né? Eu já ouvi, tinha um cara que trabalhava comigo que ele falava algumas coisas assim, ele acreditava firmemente no lance de alienígena e tal. Citava muito o livro do... Era os Deuses Astronautas. Isso, citava muito Eric von Däniken. Isso, Eric von Däniken. Falava daquela teoria de, as naves do Star Trek são perfeitas para viagem. Várias histórias que o cara ia contando, entrava nessa de ET máximo, e ele falava, Jesus, como é que tu acha que Jesus nasceu? Porque aquilo ali é inseminação a laser. E eu ficava assim, caralho,
Que viagem, mané. Inseminação alheia. O cara tem que gostar muito de ET pra entrar nessa pira aí, né? Mas assim, me soa difícil de enfiar a goela abaixo, a menos que você faça todo um trabalho total. pra tu... Não, são duas maluquices. Primeiro, isso acontecer, que a chance de acontecer acho que é mínima, mas se acontecer já tô preparado. E a outra é a explicação que o cara vai dar, né? Você fala, pô, isso aí realmente surreal, o evento e a tua explicação. Agora, sabe o que é mais louco? Tem um mini conto, um livretinho de 2005 que você acha na internet, chamado The Lion of Judah. E eu esqueci o nome do autor. Tá. É Chipotle, um negócio assim. Muito estranho sobre o nome do cara. Tem nome de molho. Molho, tipo Chipotle, um negócio assim. Esse mini conto tá numa revista chamada Combat. Tá? Você consegue achar isso online. É um tipo um site que a galera escreve historinhas, contos de ficção científica. Tá. O cara escreveu essa história em 2005. Nessa história, começa com o Papa sendo acordado. E é altamente ofensiva à igreja. Se você é católico e for ler isso, se prepara que ele esculacha a igreja. Eu achei horrível. Porque o Papa tá dormindo com a namorada dele. E aí o chefe do Observatório do Vaticano que vem acordar o Papa é filho bastardo dele. Então é uma confusão do caramba. E aí ele acorda o Papa e o Papa fala, pô, por que foi que você tá me acordando aqui? Ele falou, você tem que sair agora. Ele falou, por quê? Ele tem um negócio lá fora que você precisa resolver. Aí ele sai, tem uma nave alienígena em cima do Vaticano, que por acaso é a capa do livro Exo Vaticano. E aí ele fala, aí o Papa começa a chorar. Pô, que agora? Ele falou, não, manda ele lá para os Estados Unidos conversar com o presidente americano. Aí o cara falou, não, eles querem você. Você que vai ter que ser o cara que vai fazer a ponte para explicar o que é isso para a humanidade. Vai lá que agora é a tua vez, meu amigo. Sabe qual é o nome do Papa? 2005, Leão XIV, na história. Muita maluquice, né? Aí você tem um filme que saiu em 2017 chamado El Habitante. Um filme mesmo. Como é que tu descobre essas porra, Daniel? Sou carioca, né? Caralho. Quer dizer, sou niteroense, né? Niteroense é um carioca melhorado, né? Mais sambari ainda. É bom, isso é o que um niteroense diria. Com certeza. Os caras falam, a melhor coisa em Niterói é a vista do rio. Eu falo, quando dá pra ver, que geralmente é só fumaça, né? Que é aquela nuvem. Os caras, pô, aí tu me quebrou, né? Tem umas paradas maneiras lá. E cara, aí é legal. Tem, pô. Não, eu sou da região oceânica, né? Itacoatiara, Cambuinhas, entendeu? Ali é paradisíaco. Ele é legal. Pô, maneiro. Pô, dia de semana, praia vazia, legal pra caramba. El Habitante. El Habitante. Cara, o filme é de terror. O enredo do filme é muito maneiro, a ideia. A ideia do filme é o seguinte. 3 irmãs estão precisando de uma grana e elas pensam, onde é que a gente vai arrumar a grana? Bora invadir a casa do político ricão corrupto. Porque, pô, ele rouba das pessoas, a gente rouba dele, dá uma de Robin Hood. Elas invadem a casa e estão lá roubando as coisas e de repente escutam um barulho no sótão. No sótão não, no porão. Tá. E elas vão ver, tem uma menina amarrada, endemoniada, possuída. E aí eu não vou contar o resto da história, que é spoiler. Mas, ó, só esse enredo aí. Maneiro, né? Maneiro. Vamos roubar a parada e de repente... que é isso? Aí dá uma zebra terrível. Tá na Netflix, pra quem quiser assistir. Cara, o filme começa... Assim, a primeira cena. Uma câmera vira pra televisão. Filme 2017. Morre Papa Leão XIV. Morre Papa Leão XIV. Aí embaixo passa a notícia assim, milhares de pessoas morreram de fome. Aí nego já... Ih, rapaz, quando o Papa morrer vai vir uma crise de fome, crise alimentar, não sei o quê. Eu não consegui ver o filme até o final ainda, mas me disseram que aparece a bandeira do Peru no filme. O filme é mexicano, não tem nada a ver com o Peru. Aí, pô, Leão XIV, Peru, mas os caras sabiam. Uhum. E, além disso, o filme vai falar que esse Papa, não dá o nome dele, mas diz que ele era um Papa mexicano. Aí os caras, pô, não era mexicano, mas era peruano, América Latina. Então são umas coincidências estranhas. Aí surge aquela pergunta, pô, será que filme consegue prever o futuro? Cara, vou falar uma parada que não é Tinkerbell. É uma coisa, é um mistério a ser resolvido. Quem tiver tempo e disposição, me ajuda aí. Em 2022, eu vou falar agosto, porque agosto foi lançado nos festivais de cinema. Ele lançou oficialmente na Netflix em setembro de 2022. Foi lançado um filme chamado Ruído Branco, que é com Adam Driver. Esse filme conta a história de um professor de alemão, especialista em Hitler, que dá aula no interior dos Estados Unidos, numa cidade no interior de Ohio. O filme foi filmado numa cidade real chamada East Palestine, em Ohio, né? É Palestina do Leste. Uma loucura. Qual é a história do filme? A galera tá vivendo lá na cidade pequena do interior dos Estados Unidos, só que passa um trem na cidade. Aí o trem passa, tomba.
Quando tomba, libera um produto químico que ele líquido não tem problema nenhum, mas quando ele pega fogo, ele vira o fogênio, que é um negócio tão mortal que foi usado na Primeira Guerra Mundial como arma química. Tá. E aí aquela fumaça espalha pela cidade, quem respirar morre, a galera evacua a cidade. Isso é o básico do filme. O filme foi lançado oficialmente, vamos botar setembro de 2022, fevereiro de 2023. Lembrando que os figurantes do filme são os moradores da cidade. Sabe aquela situação que os moradores foram no cinema e falaram, lá você, lá minha tia, lá minha mãe... Em fevereiro de 2023, passou um trem na cidade, tombou e liberou essa fumaça e nego evacuou a cidade. Caralho. Idêntico ao filme. Foi tu que escreveu o roteiro? Não. Cara, o roteiro não é um roteiro original. É um roteiro adaptado de um livro de um autor chamado Don DeLillo. Um autor americano que é... Cara, eu nunca li nada dele, mas eu respeito porque, pra mim, o maior crítico literário que já existiu, que já morreu... era o Harold Bloom. Harold Bloom dizia que Don DeLillo era um dos maiores escritores da geração dele. Falei, pô, então o cara é bom. O Don DeLillo escreveu o livro Ruído Branco. Não é um roteiro original. O livro é de 1985. Caralho. Aí eles fazem um filme, em setembro lançam o filme, em fevereiro acontece idêntico. Cara, qual é a probabilidade matemática disso acontecer? Pois é. Então eu não sei como explicar isso, mas... tem filme que prevê o futuro, de alguma forma. Ou seja, ou prevê o futuro ou acaba acontecendo. Acaba, né? sei lá, algum tipo de padrão que acaba acontecendo. conecta as pessoas. Que é muita maluquice, né? Agora, pô, livro de 2005, mandar Leão 14 e falar que ele vai receber alienígena e depois o filme El Habitante falando que o Leão 14 morreu, muito estranho, né? Mas, cara, esse nome é um nome comum, já tá no 14, eu falo, pô, mas tava quase 100 anos sem ter um leão, cara. Não tinha leão há um tempo, Leão 13 é antigão, meu irmão. Então, assim, tem algo estranho aí. Algo tá no ar. Eu tô observando de olho esse Leão 14 aí. E assim, o Trump meio que tá querendo recrutá-lo ou se juntar pra organizar a paz. Aí, né? Aí sentiu, né? Não, Trump tava no Oriente Médio, ele falou, estamos aqui trazendo paz e segurança. Aí, pim, acendeu a luzinha vermelha e falou, quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Falei, ferrou, meu irmão, e agora? Vou pro bunker. Seria o falso profeta, ele também tem um papel nisso daí, né? Então, pra galera que já não gosta muito do Trump, o que eles estão dizendo? Trump é o anticristo, que o anticristo vai fazer o quê? Paz entre Israel e Palestina, reconstruir o templo de Jerusalém. Ele quer fazer isso das antigas, tá? Só para o pessoal, não sei se a galera já ouviu isso, tinha uma revista em Nova York chamada Manhattan Inc., Manhattan Incorporated. Foi essa revista que inventou ricão como celebridade. Antigamente, celebridade era o ator, o atleta. Essa revista inventou isso nos anos 80. E é claro que eles entrevistaram o Trump. Numa edição dessa revista de 1983, eles colocaram uma foto do Trump. Tem até uma matéria do The Guardian sobre essa foto. O Trump, novão, com uma pomba no colo. Aí o fotógrafo falou que a pomba deu um cagão mandou ali. um míssil no terno dele, tiveram que limpar. Ou seja, acho que a pombinha já estava falando que é da zebra. Botaram a foto dele com a pombinha e ele falando, estou me colocando à disposição do mundo para resolver a questão entre Israel e Palestina. Em 1983, ele nem sonhava ser 42 anos atrás. Antigão, o cara já tem essa missão. Aí ele, na primeira gestão, estabelece os acordos de Abraão para fazer essa paz. Agora, ele volta para a Arábia Saudita e fala, queremos vocês também nos acordos de Abraão. E o plano agora é derrubar o regime iraniano, botar um amigão no Irã e fazer os acordos de Ciro, reunindo tudo e conseguindo fazer a paz entre Israel e Palestina e reconstruir o templo. Esse é o plano dele e do genro dele, o Jared Kushner. Jared Kushner tem uma ONG exclusivamente dedicada para a paz no Oriente Médio. Então, assim, a galera que olha fala, só falta o falso profeta. Quem é o falso profeta? Primeiro Papa americano, chapa dele, republicano, pô. Né, filiado ao... Então eles dois vão trabalhar juntinho. Aí vem o Elon Musk, monta o sistema da besta e aí a gente vai pro banco. A besta não surge do mar? Então, tem essa ideia. Tem a primeira besta e a segunda besta. Uma surge da terra, outra surge do mar. Isso é muito difícil da gente interpretar. Se a gente pensa que aquela época eles estavam em Israel, né, o João, quando escreveu escreveu Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos. Então o mar para eles é o mar Mediterrâneo. Então, será que é um cara que vem daquela região? Entendi. Pode ser isso também. Vem da Itália, vai representar a Itália, representa a cidade entre 7 montes. Meu irmão, não sei se você sabe disso. É difícil pra caramba você decidir qual que é a cidade de 7 montes. Sabe por quê? Roma é uma cidade entre 7 montes. Lisboa, em Portugal, é uma cidade entre 7 montes. E essa você vai gostar, eu fiquei grilado. Niterói é uma cidade... Ih, rapaz. Aí eu
Por isso que eu tô em São Entendi, Paulo. Entendi, ralou o peito logo dali. Pô, né? Você acha que eu sou bobo? E é interessante, eu não lembrava do detalhe das duas bestas, mas é interessante, porque aí a gente tem uma corrida pela inteligência artificial geral em 2 pontos do mundo aí, né? Nos Estados Unidos e na China. Exato, é isso aí. O documento, né? AI 2017 é sobre isso. E tem um detalhe mais interessante que a maioria dos cristãos não pescou. Se eu não estou enganado, o capítulo 17 do livro do Apocalipse diz que o anticristo vai destruir a Babilônia. Vai destruir a mulher escarlate, a meretriz de vermelho. A meretriz de vermelho pode ser uma falsa religião ou um sistema global. É estranho isso porque você tem o anticristo, o falso profeta, a besta e a mulher escarlate, que a Bíblia fala que todas as nações do mundo beberam do seu vinho e se embebedaram com ela. Só que aí o anticristo destrói essa mulher, destrói essa Babilônia, e aí todo mundo fala, caiu a grande Babilônia, aquela que era poderosa e tal. O que pinta de alerta? Em vez da gente achar que o anticristo ele vai destruir o cristianismo, ser contra o cristianismo logo de cara, pelo contrário, ele vai aparecer, parece, isso é uma tese, é uma hipótese, ele vai aparecer falando, precisamos destruir essa ordem mundial progressista, marxista, comunista. Vermelho. Então, ele não vai aparecer como um comunista, ele vai aparecer como um anticomunista. Ele não vai aparecer como um cara progressista, ele vai aparecer como um cara defensor da família, para poder arrebanhar para ele os cristãos e enganar os cristãos. Que aí ele vai falar, pegadinha do malandro, enganei vocês. Porque a grande tara do anticristo é enganar os crentes, pô. Sejam católicos ou evangélicos. Falar pros crentes, viu? Vocês tiraram onda que sabe das coisas, enrolei vocês. Vocês me botaram no poder, agora já era, meu irmão. Vou arrebentar geral. Então é isso, a gente tem que ficar de olho. Porque a Bíblia diz que o anticristo vai destruir esse sistema da Babilônia. Muita gente fala, será que é o Trump falando que vai estabelecer uma Golden Age? Primeira coisa que o Trump falou quando ele pegou o microfone e foi eleito, falou, está decretada a Golden Age. Pô, Golden Age no esoterismo é uma era pagã que são os deuses da antiguidade. Contra o cristianismo. E esse era o objetivo do Francis Bacon, pai da ciência, mas também membro da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, quando ele escreveu um livro sobre método científico, né? Mas ele escreveu um livro misteriosíssimo chamado A Nova Atlântida. Nesse livro ele dizia... não sabia não. No livro A Nova Atlântida, ele diz que o novo mundo, naquela época não tinha Estados Unidos ainda, né? O novo mundo seria a Nova Atlântida, ou seja, nos Estados Unidos seria estabelecido os fundamentos da implementação da Golden Age, o retorno do paganismo e a superação do cristianismo. Aí tu chega em Washington, meu irmão, você não vê cruz, você não vê Jesus, você só vê obelisco, só vê pentagrama, você vê George Washington com a posição do Bafomé, você só vê uma simbologia egípcia, romana e maçônica. Então aí os caras falam, meu irmão, Estados Unidos acho que é de onde vai sair a parada. Vai sair essa era de ouro, que vai parecer tudo lindo, igual fala no documento lá de 2027, vai ter uma época que a inteligência artificial vai gerar uma abundância, ninguém vai precisar nem ter emprego, porque vai ter uma produção tão barata de bens que todo mundo vai ter. O Elon Musk fala, não vai ser renda básica universal, vai ser alta renda universal. Então vai ser uma maravilha, vai ser o We Are the World, né? Só que aí quando falarem paz e segurança, a gente vai pro banco ou vai pra montanha. E o triste é que vai durar 3 aninhos só, né, cara? 3,5. 3,5. Tem mais meio aí, pô. Tem mais meio. Te dei um crédito aí. A Bíblia ainda fala 1.260 dias. Se você fizer a conta, 3 anos e meio certinho. 1.260 dias. Então, isso te assusta ou te deixa esperançoso? Fica amarradão, saco cheio de pagar a conta já. Pô, que isso? Pegar as ondas grandes e não morrer afogado. Né? Já acabar logo, pô. Não é não? A Bíblia diz que o verdadeiro cristão, ele não fala, pô, já era, vai acabar o mundo. Não, é vitória de Cristo sobre as forças do mal e hora vem Senhor Jesus, pô. Quer vir, vem logo, porque aí já, pô, já é um aborrecimento aí nesse mundo aí, doença, remédio, né, telemarketing, só encheção de paciência. Telemarketing tu lançou, hein? Não é não? Minha puta que pariu. Pô, isso é muito... esse documento aí eu até mandei pro Miguel Nicoleles. Sim. Porque ele é um cara que fala... ninja, né? Ele não acredita muito nessa emergência da inteligência artificial geral. Tô ligado. E tudo mais. Aí ele falou, não, pô, isso daí, esses caras aí, em geral, a estratégia deles é assustar as pessoas. Aí eu, putz, pra mim funcionou mais ou menos. Mas eu tô contigo, hein? Tomara que tu esteja certo mesmo. Tamo nessa torcida aí. Porque porra, na minha vez, Daniel... isso eu penso também, pô, logo comigo, E o pior, que assim, porque eu fico pensando de pior, assim, se eu soubesse antes, eu não tinha trazido minhas filhas pro mundo.
Tem isso também, né? Mas o nosso pensamento não precisa ser esse, né? A gente tem que pensar, cara, pelo menos cristão, né? O cristão vai pensar, não vou ter filho, é menos um crente que você tem no mundo, né? Que em casa você dá uma doutrinada. O pessoal do Oriente não pensa assim, né? Tanto que eles estão... Você vê a taxa de natalidade na Europa. Pô, a Europa, se continuar assim, vai acabar mesmo. Não vai ter mais Espanha, França. Vai ser só a galera do Oriente, né? Então, é um racional meio estranho. Você vê que o Elon Musk, ele prega meio que o contrário, né? Ele fala que a gente está tendo poucos filhos, tão pouco que pode gerar uma crise demográfica, que vai gerar uma crise previdenciária, porque não vai ter jovens suficientes trabalhando para pagar a aposentadoria de quem já... E aí ele faz o quê? Um monte de filho. Aí ele vira o campeão ali do... Né? Então, assim, se a gente tá falando que em 2027 vai começar a dar... Vamos dizer que esse documento tiver certo. Se tiver certo. Porque o tempo de Deus... 1000 anos, para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. É isso. Pode ser que dá mais uns 1000 anos ainda. Mas aí também prevê lá no Apocalipse a grande tribulação, não é? Sim, é esse período de 7 anos, só que vai ser cortado para 3,5. Então, mas aquilo não é... Essa fase aí não parece uma grande tribulação, segundo o documento lá. Parece, na verdade, uma bonança danada. A gente vai ficar em paz, né? Ele tem... O documento, na hora que ele termina, ele ele dá uma bifurcada. Ou tem o extermínio da humanidade, ou... Eu não sei se a galera consegue jogar gráfico aqui, mostrar no site dele. O Jean consegue. O site, inclusive, é AI2027.com, bagulho assim. Cara, no site tem um gráfico. Eu não me lembro como é que você chega no gráfico, mas o site tem 2 botões só, eu acho. Então vai chegar fácil. O gráfico mostra uma hipótese. Pô, acho que nem esse isso daí tá bem no começo, na verdade. Esse é o topo do documento. Acho que é o Research. Talvez o Research ou o Summary. Não, acho que é o Summary, então. Acho que é o Summary. Quer ver? Vai. Ah lá, ó. Aquela linha verde, eu não sei se pra galera tá dando pra ver. Eles conseguem ver. Ali é o ponto que salva. Ali dá pra salvar. Entendeu? Que é o Open Brain, né? Em vez de ser OpenAI. Alguém toma o controle deles. O takeover deles. do comitê. O comitê fala, vamos parar com isso aí, senão a gente vai ser exterminado. Então ali, se você pegar a linha, eu não me lembro... Tá outubro de 2027. Até outubro de 2027 dá pra resolver. Aí, se tiver esse corte, que é ali, ó, Estados Unidos centraliza... Compute and brings in external oversight, ou seja, Estados Unidos centraliza esse projeto e traz uma supervisão de fora. E aí você tem ali um comitê falando, não, vamos controlar essa parada. Aqui você abre uma linha do tempo que salva. Se continua ali você tem o Fast Robot Build Up and Bioweapon e ferrou geral. Ali é a extinção da humanidade. Olha ali, superinteligência artificial, 2000 vezes o multiplicador de pesquisa e desenvolvimento. Sim. Muito sinistro, meu irmão. E assim, grotesco. A gente tá o Daniel Cocotelo. Cocotelo, né? Eles falam Cocotelo. Aí estamos falando de pouco tempo. Essa explosão de poder computacional, ela acontece muito rápido, né? Porque exponencial a parada. Exponencial, geométrico, Muito isso daí eu fiquei com o cu na Isso mão, é preocupante, é preocupante. Mas assim, não é só esse cara. É o Jeffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial. É o Mo Gaudat, que era o chefe de negócio do Google X. É o próprio Elon Musk que falava isso, por isso que tentou parar. A gente tem o Max Tegmark, que é do MIT, e mais 1.300 especialistas que assinaram abaixo do nada falando, pô, para aí, senão vai dar zebra. Só que aí o cara falou, pô, se eu parar e meu concorrente não parar, eu perdi bilhões. E pior, se eu parar e o meu concorrente não parar, ele vai chegar lá e eu que vou ser dominado e eu que vou pro espaço. Não, e ainda pior do que isso. Se os Estados Unidos parar e a China não parar, a China manda na gente. É isso. Ainda tem essa parada, entendeu? Então o racional é um pouco esse. Aí ninguém para. Ninguém para. Eu não confio nele. Isso. Né? Não para. Aí os caras falam assim, quem dominar a melhor inteligência artificial domina o mundo. Aí um outro malandro falou, peraí, quem dominar a melhor inteligência artificial, a inteligência artificial vai te dominar e vai te destruir depois. O que é muito sinistro, né, cara? Não é impossível, não. O Elon Musk diz que é 20% de chance disso acontecer. Esse Daniel Cocotelo, eu não sei, ele não botou porcentagem, né? Vai depender daquela bifurcação da linha do tempo ali, né? Mas assim, realmente é estranho. É muito difícil, vamos dizer. Beleza. É difícil. Chega ali naquela bifurcação, eu duvido que os caras vão pelo caminho de parar. Não dá, cara, é muito improvável. O que é maneiro desse cara é que ele faz um jogo de RPG. Ele convida a galera para fazer uma simulação desses cenários. Um faz o papel do presidente dos Estados Unidos, um faz o papel do Xi Jinping, o outro faz o papel do CEO da OpenAI, e aí eles vão montando e ele fala, meu irmão, na maioria das vezes termina o jogo dando zebra. E ele fala, na maioria das vezes termina com um ditador global assumindo o poder usando a inteligência artificial. E ele fala, não é o Xi Jinping, sempre é ou o CEO de uma grande empresa de tecnologia ou o presidente americano. Aí os caras olham isso, já acham que o Trump é o anticristo, fala aí, ó. Falei.
É legal essas simulações, né, que eles fazem. No site, ele convida a galera pra fazer. Quer fazer uma simulação? Entre em contato aí que a gente faz um joguinho. Vai dar zebra mesmo, Vai né, dar cara? zebra, A gente já já tá ligado. fala, já. Viagem, Mata todo mundo logo. Caralho, bom, Mó loucura. Tu falou que, pô, como um cristão, tu tá em paz com esse bagulho Cara, aí. a gente fica preocupado assim, porque entre Jesus voltar e te salvar, o arrebatamento, e a encrenca começar a ter um intervalinho, né? Dá pra acontecer muito BO nesse meio. É por isso que eu já tô criando meus refúgios, meu plano B, meu bunker. Claro. E se o arrebatamento, Daniel, for vem uma nave e leva todo mundo? Pode ser, mas aí eu não entro, não. Porra, Eu vou falar, vai lá. sacanagem, Não, tá maluco. Não, Jesus falou que quando falarem Jesus tá lá, não vai lá não. Sabe? A nave desce e sai um Jesus fake lá da Uruguaiana. Aí, entra aí. Vai te levar lá pro poço lá do inferno lá. Eu vou falar, quem quiser vai, eu tô fora. Eu não posso ir hoje não, que minha mãe fez um lanche lá. Tá vendo? É tudo muito confuso, cara. É confuso, cara. Agora imagina se acontecer as encrencas todas ao mesmo tempo. Aparecer uma nave alienígena, a inteligência artificial começar a querer destruir tudo, uma pandemia nova, uma guerra lá contra o Irã, na Ucrânia da Ásia. Eu acho que vai ser uma confusão, tudo ao mesmo tempo, os caras vão ficar, meu irmão, não consigo nem parar pra respirar, pra entender o que é isso. É nessa hora que a gente tem que olhar pra Bíblia e falar, vou fazer o que mandou fazer, meu irmão. Botar meu joelhinho no chão e falar, papai, perdoa meus pecados aí e me leva na tua nave de verdade, não nessa aqui ali da 25 de março aqui não, pô. É. Caraca, cara. Eu fico pensando se existe algum jeito da gente conseguir olhar pra isso daí com um pouco mais de, não é nem critério, mas com um pouco mais de segurança, um jeito, sabe? O Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele não é exatamente claro. Não, é difícil pra caramba. No jeito que ele fala as coisas que estão acontecendo ali. É muito difícil. Até porque, bom, se a gente tá falando se João escreveu a parada na época que ele escreveu pra olhar pro agora, sim, eu fico imaginando se ele tinha capacidade cognitiva de vislumbrar. Até de entender, né? De entender. Exato. Tipo, imagina o cara entender que, pô, tem a vida que a gente vive hoje. Não, muito difícil. Muito difícil, cara. Ele vai. Tem que ser revelado pra ele de uma forma simbólica e tudo mais. Não, né? lógico. Então aí o problema é que a gente vai ler hoje e é simbólico. Quer ver uma adaptação que a galera faz? Tem um trecho no Apocalipse que vem um cometa chamado Absinto e ele bate na Terra, o tamanho da montanha, imagina o caos que vai gerar. Faz um rombo no poço do abismo e aí libera o príncipe do abismo, que é um ser que a Bíblia chama de Apolion ou Abaddon, e junto com ele vem o que João falou, que são seres com asas, como de gafanhoto, cabelo como se fosse de mulher, ferrão de escorpião, e eles vão aferroar as pessoas e a pessoa vai sentir tanta dor que ela vai pedir pra morrer, mas não vai conseguir morrer, vai ter alguma coisa que vai atrapalhar o cara de morrer. Será que é inteligência artificial fazendo o cara virando imortal? Não sei. Essa ideia da imortalidade também é interessante, vou deixar na gavetinha se você quiser entrar nisso. Aí o que acontece? O que a galera diz? Pô, você imagina um mundo de uma nuvem de gafanhoto vindo, aí os caras, é helicóptero. Será que não era helicóptero que ele viu? Que o negócio... Ele falou, meu irmão, pô, aquela hélicezinha de trás é o ferrão, né? O negócio rodando, barulho. Às vezes é isso também, cara. É muito difícil de tu adaptar a parada, né? Muito complicado. Como é que é esse lance da imortalidade aí, cara? Então, cara, aí já é outra zebra. O Vale do Silício, aí a gente tem que fazer uma simulação aqui. Imagina, cara, você ter tanto dinheiro que nem se você quiser, você não consegue gastar tudo. É uma galera do Vale do Silício. Imagina tu poder estar em qualquer lugar do mundo que você quiser, você ter um iate gigantesco. Pô, a vida é boa pra caramba, né? Cara, você não quer que a vida acabe. Quem quer que a vida acabe quer estar ferrado, né? Por isso que o pessoal diz que o Apocalipse eram pessoas pobres, que a vida já era horrível, e fala, pô, acaba logo o mundão aí, já tá só sofrimento. O ricão não quer isso. O ricão quer curtir. Então, pô, o cara já tem poder pra caramba, dinheiro infinito, o que ele pensa? Quero ficar garotão pra sempre, né? Né? Eu quero. O que adianta ter toda essa grana aqui? Não poder curtir, e o meu né? Pau não sobe. Então, não poder aproveitar, né? Então, cara, já há muitos anos, tem uma galera no Vale do Silício pesquisando tecnologias de extensão da vida. Prolongar a vida. E tá tem pensando um cara nele, maluco né? aí que tá entrando, que deve estar ligado nesse cara, um bilionário aí, que a vida dele é... ele botou sangue do filho e tal. Isso, faz uma porrada de coisa, um monte de tratamento o dia inteiro fazendo tratamento pra ficar jovem. Sim. Mas aí é doido, porque assim, ele não tá vivendo, ele tá só... Tá meio vampiro ali, ele tá né? fazendo só tratamento. O dia dele é se tratar. Chatão, pô. Melhor viver logo, pô. E aí tá parecendo um bonecão de Tá porcelana parecendo um também, bonecão. né? Tá meio bonecão, Esquisitaço, né? Bonecão de Olinda. Mas o que tu tava falando? Então,
A Google, cara, criou uma empresa chamada CALICO, Calico, California Life Company, só para pesquisar a imortalidade. O Peter Thiel, que é foi o cara... Peter Thiel é um cara que eu sugiro todo mundo estudar esse cara. Esse cara é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele chegou pro Trump e falou, Trump, eu te apoio, mas com uma condição. Trump falou, qual? Eu que vou escolher o vice-presidente. Ele escolheu o J.D. Vance. J.D. Vance é um filhotinho dele. Ele que fez o J.D. Vance virar cristão também. Então, cara, Peter Thiel tá gastando bilhões para investir nesse negócio de entender o que é a morte e superar a morte. O trabalho é em cima de você entender no DNA o que acontece, né? Eu não sou biólogo não, mas vou dar uns pitacos aqui, que se eu falar bobagem a galera depois me ajuda aí. Eu queria ser médico, né? Então aprendi um pouquinho. Sou médico das almas hoje, né? Olha! Somebody. Minha filha, quando era pequena, falou, pai, você tá fazendo doutorado para virar doutor médico? Eu falei, não, filho, eu vou virar doutor em linguística. Aí ela, doutor de linguiça? Mas não é doutor médico, não? Poxa, que pena. Aí eu fiquei tristão. Falei, pô, minha filha só vai ter orgulho do pai se virar médico. Eu falei, acho que vou ter que virar médico. Putz. Agora, pergunta de novo, agora que ela tem 16 Não, agora ela acha maneiro. Cara, as nossas células, elas ficam se multiplicando constantemente. Dizem que entre 7 e 10 anos, todas as células do nosso corpo mudaram. A gente não tem mais as células que a gente tinha de 10 anos atrás. Isso é o barco de Teseu, né? Cara, tá ligadaço, hein? Eu estudei isso no mestrado de filosofia na área de lógica e metafísica, o paradoxo do navio de Teseu. Isso, navio Porque de o Teseu. navio vai pra guerra, você tem que trocar as ripas de madeira. Chega um momento que não tem mais nenhuma ripa original. Este ainda é o navio de Teseu ou não? E se tu montar um navio novo com as madeiras, com os pedaços que você tirou Largou. do navio de Teseu? Esse é o navio do Existem Teseu? 2 navios de Teseu? Sim, Qual que é? Não sei. Cara, esse debate é interessante, parece tosco. Abri uma gavetinha aqui. Porque isso é papo de filosofia analítica e de lógica. Filosofia analítica é filosofia da linguagem. É em cima disso que a inteligência artificial é construída. Você tem que imaginar o que é o raciocínio, o que é a consciência, o que é o pensamento. Então, para isso você tem que ter, para você programar isso, você tem que ter os conceitos que fundamentam o pensamento. Né? A lógica, na filosofia, o que é? A arte do bem pensar. Você pensar certo. O seu pensamento não ser inconsistente. O seu pensamento não ser incoerente. Então, para você criar um código de programação e comandos para a máquina, você tem que trabalhar em cima disso tudo. Mas o mais legal é que nesses princípios você tem a lei o princípio da identidade, que é A igual a A, que é eu, sou eu mesmo, 2 é igual a 2, B é igual a B, a coisa é idêntica a ela mesma. Você tem o princípio da não contradição, que ou você é X ou você não é X. Tipo assim, ou você é alto ou você é baixo. E tem o outro que é o da não contradição. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Parece palhaçada isso, mas pô, Aristóteles já estava tratando disso no livro dele da lógica 300 anos antes de Cristo. E toda a lógica por trás da inteligência artificial, não só da inteligência artificial, do computador. Para você criar o computador, a galera teve que resolver essas questões, né? A ideia de computabilidade, a ideia de decidibilidade, né? O Alan Turing resolveu isso tudo. É todo um trabalho filosófico. Isso que é interessante. O computador vem de uma discussão filosófica, né? O que é computável? O que é decidível? Os trabalhos seminais de filosofia analítica do Alan Turing, que é o pai do computador, a máquina de Turing, foram todos publicados numa revista acadêmica de filosofia analítica, que é a revista Mind. Então, assim, eu dava aula de filosofia explicando pra galera, filosofia é o seguinte, meu irmão, você sabia que foi um filósofo que criou o computador? Aí o cara, não é possível falar. Eu contava essa história toda, né? Então, o cálculo lambda, que deu origem à máquina de Turing, o cálculo lambda é do orientador de doutorado do Alan Turing, que é o Lorenzo Church. Esse aí era... E ele era cristão, é presbiteriano. Adequado. Ele criou o cálculo lambda, que é tipo assim, o princípio da computabilidade. Você insere um dado, o dado é computado e emite uma resposta. Por exemplo, o cálculo é mais 2. Aí você insere 2, vai sair 4. Então você insere um dado, ele computa e sai. A máquina de Turing é isso. Você tem uma máquina igual a máquina de refrigerante, né? Eu quero o refrigerante que está aqui, é esse refrigerante. Aí quando você aperta o botão, ele vê a linha e a altura. Linha 5, coluna 4. Então você entrou apertou o botão, ele emite uma resposta. Isso é a máquina de Turing. Aí depois vem a tabela ASCII com 01, 01, 01, o boot, que são histórias maravilhosas. É tudo uma concepção filosófica. Então os caras falam que filosofia não serve pra nada. Você fala, meu irmão, se não tivesse isso, não tinha computador, não tinha smartphone, não tinha teu celular aí. Não tinha inteligência artificial, meu amigo. Então esse papo é legal pra caramba. Voltando pra imortalidade,
O que esses caras estão pesquisando? A célula, pô, puxei bonito agora, meu irmão. Aí gastei uma energia. Não, mas aqui, relaxa que eu tava aqui. Se tu não manda aí, tu tava falando que as células vão se dividir. A célula vai se, pô, eu puxei aqui. Por isso que, um detalhe aqui, outra gaveta. Inteligência artificial exige energia pra caramba. Por isso que a gente tá vivendo uma revolução energética, porque esses data centers aí eles vão chupar tanta energia que vai dar apagão em cidade, vai ser uma confusão. E aí, escutem o que eu vou falar, não é profecia, é um plano que vem desde o ano 1938. A substituição do dinheiro por crédito de energia. Essa era a base do movimento tecnocrático, que era liderado no Canadá por um cara chamado Joshua Norman Hadelman. Joshua Norman Hadelman foi preso por causa disso, porque ele queria substituir os políticos por técnicos e todo mundo receber uma cota mensal de energia e só poder usar aquilo. Você fala, pô, Daniel, como é que vai substituir dinheiro por energia? Cara, eu quero comer um hambúrguer. Quanto de energia foi gasto para produzir esse hambúrguer? X é energia. Você vai usar o teu crédito para comprar. O carro. Meu irmão, ninguém vai conseguir ter carro. Vai ter que exige muita energia. Então, esse cara foi preso no Canadá em 1940, saiu da prisão e ele saiu do movimento tecnocrático, que é Technocracy Inc., e foi pro Partido do Crédito Social. Tá. Crédito Social parado dos anos 30. Que surge, eu não esqueci não, tá? Onde a gente estava, nas células que eu explico. Isso surgiu por causa da crise de 29. Quando teve a crise de 29, todo mundo quebrou, aí virou a grande depressão dos anos 30, os caras falaram, tem que pensar outro modelo. Aí eles desenvolveram esse negócio de substituir o capitalismo por um governo tecnocrático, onde só os engenheiros e técnicos iam governar e não os políticos. Então não é democracia. Você não vai mais votar em ninguém. Eles vão escolher entre eles quem é o melhor técnico. Entendi. Joshua Hadelman tem uma filha chamada May Hadelman, que casa com um cara chamado Elon Musk, que tem um filho chamado Elon Musk. O que o Elon Musk está fazendo é o que o avô dele materno estava fazendo no Canadá. E foi preso por causa disso. Caralho, moleque. Tudo que ele tá fazendo é isso, tá? Eu vou... Os sinais estão aí, família. Aí. Só não vê quem não quer. Mas isso é doideira, não sabia disso não. O avô dele era racista, nazista, e se mudou do Canadá e foi morar na África do Sul porque ele achava o apartheid maneiro. E aí você lembra Elon Musk fazendo aquele gesto que ele fez. A galera, isso aí é palhaçada. Quem conhece essa história fica com um pezinho atrás. Porque o avô dele achava maneiro essas paradas. Entendi. Sobre o lance da energia que você estava falando aí dos data center, e a gente já volta lá nas células. As células estão chateadas isso, com a né? gente. Segunda ou terceira vez que a gente desvia. Isso daí é um dos argumentos de cientistas como o Miguel Nicoleles, falar que não tem que o que aconteceria em 2027 não seria possível, porque a gente não ia ter energia suficiente para alimentar todos os data centers para conseguir toda essa capacidade computacional. Né? Então, assim, nesse sentido aí a gente tem uma esperança, porque eu suponho que o ser humano normal prefere tomar um banho quente ou então assistir uma TV do que ficar no escuro com a vela enquanto tem um data center rolando ali, não sei. Vou te falar outra parada que eu acho que vai acontecer pelo que eu tô acompanhando aí. A China já inventou aquele negócio de reproduzir um sol lá na China. Então eles já estão dominando a ideia de fusão a frio. Isso vai ser uma revolução. Mas está surgindo um negócio ainda mais louco que vem desde os anos 60, que é Zero Point Energy, energia de ponto zero, que eles conseguem tirar energia de qualquer coisa, tá? Segundo dizem, é uma tecnologia que já existe há muito tempo, mas que foi segurada porque senão ia virar bagunça. Lembra a lenda de que Nikola Tesla pegou o dinheiro do JP Morgan e em vez de fazer o que o JP Morgan pediu, ele criou uma antena que ia levar energia por Wi-Fi para todo mundo? E o cara falou, cancela que eu não quero todo mundo livre não, eu quero o nego dependente de mim. A grande contribuição era o Nikola. Outro dia a gente estava conversando sobre o Tesla e o... Quem que era? É porque o Tesla é o cara da corrente alternada. Sim. O outro cara que inventou a lâmpada. O Thomas Edison. Thomas Edison era o cara da corrente contínua. Sim. E aí por conta de facilidade de transmissão e tudo mais. É mais barato também. O Tesla ganhou essa guerra. E é doido, porque o Thomas Edison contratou o Tesla, eles tiveram uma briga, se separaram, o Tesla fazia as paradas dele, mó doideira. Essa história ninguém conta, mas isso aí é importantíssimo. Porque dali saem essas novas fontes de energia que já existem. Eu vou te contar uma outra agora pra se amarrar. Então. Vai. Nikola Tesla, depois que ele brigou com essa galera forte, que ele quis favorecer mais o povão do que os poderosos que estavam bancando, a galera fecharam a torneira, ele ficou sem financiamento. Passou um perrengue terrível, morreu. Quando ele morreu, o governo americano ele morava num quarto de hotel, foi até o quarto de hotel, pegou todos os documentos dele. E escolheram um cara, professor do MIT, Massachusetts Institute of Technology, para analisar os documentos, ver se tinha alguma coisa ali para aproveitar, tanto para o exército quanto para a energia. O nome do professor era John Trump. Ih, rapaz. O tio paterno de
Donald John Trump. O tio do Trump. Os sinais estão aí, família. Só não vê quem não quer. Tô falando? Aí você pega um livro de 1896 chamado As Aventuras de Barron Trump. Barron Trump é o nome do filho do Trump. E quem é o mentor dele é um cara chamado Donald. Caralho. Esses livros infantis foram escritos por um cara chamado Ingersoll Lockwood. E conta a história... Na capa, numa das capas dos livros, tem o Barron Trump, a cara é idêntica ao filho do Trump. A mesma cara. E aí, o Ingersoll Lockwood escreveu esses livros infantis, que era o Barrow von Trump, que era um barão alemão. O bisavô do Trump, ou avô, se eu não estou enganado, era o Frederick Trump. Veio da Alemanha. Mesmo nome. Aí, o pessoal diz que quando eles chegaram nos Estados Unidos, pegaram o nome que era Trump e botaram Trump. Era Trump com 2 O, botaram com U. Uhum. Cara, muita coincidência, muita semelhança. Esse Ingersoll Lockwood, ele escreveu um livro, 1900, The Last President, o último presidente. Ele fala sobre um outsider da política de Nova York, de Manhattan, que ia chegar à presidência, ia implementar um governo populista, só que aí os poderosos iam se levantar contra ele, ia ter uma guerra civil, ia virar um caos nos Estados Unidos, ia virar uma ditadura nos Estados Unidos. Aí, aí entra a galera da Tinkerbell. Peraí. O tio do Trump pegou os materiais do Tesla e tem um livro de 1896 falando sobre a história praticamente da família. O tio dele criou a máquina do tempo, eles viajaram no tempo. Caralho, essa é Tinkerbell pra caralho mesmo. Tinkerbell tá chateadaça com a gente. Então, assim, eu acho que vai ter energia. Sabe por quê? Porque o que o Trump foi fazer no Oriente Médio? Pegar cascalho com $1 trilhão para investir em quê? Em energia e data center. Onde você procura os caras que tem bala e energia? Oriente Médio. O Donald Trump, qual foi a primeira coisa que ele apresentou no dia 21 de janeiro desse ano, quando ele chegou ao poder? Projeto Stargate. $500 bilhões só para energia e inteligência artificial. Ele trouxe o Masayoshi Ono, que é o dono do SoftBank, japonês, que prometeu os 500 bilhões. Ele trouxe Larry Ellison, que é da Oracle. Lembrando que a Oracle era um projeto da CIA chamado Projeto Oracle. E quando o projeto sai da CIA e vira uma empresa de armazenamento de dados, durante muitos anos o único cliente da Oracle era a CIA. Então você vê que ele está chamando só nego cascudo. E chamou o Sam Altman da OpenAI para fazer com que os Estados Unidos vençam a corrida pela inteligência artificial. $500 bilhões para 4 anos, né? Gestão do Trump, 25, 29. Conseguiu mais $1 trilhão agora. Elon Musk tem empresas de energia lá junto com a Tesla. Eu esqueci o nome da empresa de energia. Eles estão todos trabalhando junto para revolucionar a energia. Só que aí, meu amigo, meus amigos, para quem está assistindo, eu esqueci o nome do CEO da Microsoft hoje. Nadella, se eu não estou enganado, o sobrenome dele. Ele deu uma entrevista na época do encontro de Davos esse ano, que, meu irmão, me caiu uma ficha. Não caiu a ficha não, caiu o Banco Central inteiro na minha cabeça. Eu falei, agora eu entendi. Ele falou, olha, nós estamos chegando num ponto em que o desenvolvimento tecnológico vai trazer para nós energia abundante e praticamente gratuita. Só que a gente vai esbarrar no paradoxo de Jevons. Falei, esse eu nunca tinha escutado não, já tinha ouvido no navio de Teseu. Falei, que parada é essa? O paradoxo de Jevons é o seguinte, se você pega a energia e torna ela tão barata, todo mundo vai consumir, principalmente a galera do Rio de Janeiro. Eles vão querer calor pra caramba. Sem precisar fazer o macete. O cara vai deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro, cara. Ele vai ligar as turbinas todas, porque é de graça, né? Aí o que acontece? Se é gratuito, a demanda, o consumo é tão alto que você exige uma demanda tão grande que não dá conta. Então, para você ter energia barata e acessível e renovável e não cair no paradoxo de Jevons de ter que ter uma produção infinita, você tem que cercear o consumo. Cercear o consumo como? Dando crédito de energia. Por isso que eu tô te falando que a parada lá do crédito de energia de 1938 vai rolar. Faz sentido. Faz sentido. Então, eu creio, pelo que eu tô vendo no Vale do Silício, a quantidade de trilhões de dólares chegando, eu tô vendo os Estados Unidos desenvolvendo um sistema de energia abundante, gratuito, baratinho, mas eles vão falar, galera, para não dar problema, vamos botar uma cota aqui mensal para cada um, para não virar bagunça, não rolar um Jevons. Entendeu? Então, quem sou eu para bater de frente com o professor Miguel Nicoleles?
Mas eu não li, eu já comprei o livro dele de ficção, mas não li ainda. Eu acho que no livro ele entra nas paradas mais exóticas, não entra? Entra. Eu acho que ele tá dando um somebody na gente. Vai deixar a gente em paz e ele é investidor da OpenAI. Não é isso não. Quem tem medo. Entendi. Entendeu? Entendi. Ele não é professor lá? Eu tô aqui falando das paradas, mas eu tô aqui, meu irmão. Vai ter que passar pelos candangos aqui primeiro, né? Ele tá lá no olho do furacão. Vai ficar dando mole de falar, os caras... Às vezes a ficção é a única maneira de contar a verdade. Eu acho que a gente tem que olhar pra esse cara, que é ímpar, é uma joia brasileira, e olhar pra ele e falar, eu acho que você fez igual o Malakai Martin, hein? Tu tá contando uns segredinhos pra gente pela ficção. Aí no público você fala, não, isso aí não vai rolar não. Tô achando, hein? Tô achando. Pô, aí, ó, a ideia estraguei o plano do microfone. Ah, será? A ideia de energia muito barata mesmo que seja com esse lance do crédito aí... Vira bagunça, né? Vai virar bagunça. Doideira. Imagina 8 bilhões de pessoas, ar-condicionado o dia inteiro. Não dá certo. Aí tem que ir crédito, meu irmão. E aí o cara fica dependente do Estado. Se fizer bobagem, não cai o crédito aí. Na verdade, é um token, né? É um token que você vai... O Elon Musk, ele tá dando esse ensejo que ele vai fazer o que o avô dele queria, porque ele falou mês passado o seguinte... A gente vai ter uma produção tão abundante que não vai precisar mais de dinheiro. Dinheiro funciona no mercado de escassez. Quando você tem abundância, você não tem mais dinheiro. Então ele já tá dando um insight na galera que não vai ter mais dinheiro, vai ser crédito de energia. Só que ele não tá falando que é que o avô dele foi preso por propor isso. Que doideira, cara. Mas e as células que se multiplicam? As células vão se multiplicando. Aí, cada vez que multiplica, ela perde um pouquinho. O DNA vai degradando um pouco, né? Tem o lance dos telômeros que vão ficando mais curtos. Né? Telo é o fim, né? Mero é parte. Mereologia, aí que é difícil a gente concluir a conversa. Mas vai. Quando eu estudei no mestrado de Lógica na Federal do Rio de Janeiro, eu não concluí esse mestrado. A gente estava estudando não só o paradoxo de Teseu, na verdade, o paradoxo do navio de Teseu é um exemplo de mereologia. Meros é parte em grego. Mereologia é como as partes compõem o todo. Não são as ripas de madeira do navio de Teseu? Então, meros é parte, telo é fim. Telômero é a parte final do DNA que eles achavam que não servia para nada. Entendi. Que eles deram o nome de junk DNA, DNA lixo. Só que os caras descobriram que essa parte, que aparentemente não servia para nada, na realidade é a parte relacionada ao envelhecimento. Quando o telômero vai diminuindo e degradando, a pessoa envelhece. As células da pele, do coração, elas vão se multiplicando, o telômero vai diminuindo, ela vai ficando envelhecida, vai ficando enfraquecida. Então, se algum tipo de terapia genética conseguir reverter essa degradação do telômero, em tese... pausar, você não envelheceria. Aí, existem os exemplos na natureza de seres, teoricamente, imortais. Eles são imortais por velhice, né? Tem a planária, por exemplo. Planária você corta no meio e vira duas. Loucura, né? A gente tem essa que é uma das mais estranhas. A água-viva Turnitopsis dorne é o nome científico, mas o apelido dela é água-viva Benjamin Button. Já ouviu falar nessa? Benjamin Button. Já ouviu falar? Eu tô ligado no Benjamin Button, mas eu não conhecia esse apelido dela. Pra mim era Turnitopsis dorne é o nome científico. Aí eu lembrei do meu pai, né? Meu pai falou, pô, vi um filme muito maneiro, cara. O maluco nasce velho, vai ficando mais novo. Aí eu falei, qual que é o nome do filme? Ele, Joaquim Butão. Falei, pô, que Joaquim Butão? Não, que o cara fazia negócio de botão, é essa aí. Cara, essa água-viva, ela nasce, aí ela pode envelhecer ao contrário. Ela reverte. Quando ela tá ficando velha, ela volta a ser um bebezinho. E ela envelhece de novo, aí volta a ser o bebezinho, envelhece. Os caras estão estudando isso pra achar a solução. Aí... Sofrer pra sempre, né? O pior de tudo, não, o mais estranho de tudo. A mulher das células imortais. Henrietta Lacks. Tem Nunca até série na ouvi falar. Netflix. Henrietta Lacks. Ouviu falar, tem que chamar os caras mais cascudos aí, pô. Tem. Tá? Não? Tem. Parada antiga. Henrietta Lacks, cara, foi uma americana afrodescendente. Os avós eram escravos. Que ela teve um câncer. E ela foi fazer um tratamento. Quando pegaram os exames dela, eles viram que as células dela não morriam. Porque as células envelhecem e morrem também. As células dela em cultura ali não morriam. E aí, eu fico me imaginando... Ela morreu do câncer. Eu fico imaginando, cara, se essa mulher não tivesse morrido do câncer, acho que ela não tinha morrido. Porque as células dela não envelhecem. Não tem esse negócio do telômero. Hoje, existem mais de 2 toneladas de células HeLa. He de Henrietta e LA de Lacks. Células HeLa ajudaram a criar a vacina para poliomielite, para solucionar vários problemas de saúde. As células são estudadas até hoje, as células da Henrietta, e ninguém entende até hoje por que a célula não envelhece.
talvez ali a gente tenha também um caminho para achar essa solução para a imortalidade. Porra, Então, tu queria ser imortal, cara? cara, ó, vou te falar, eu quero ser imortal, mas com Jesus, né? Não fazendo essas paranoia que esses caras fazem aí, nessas promessas aí de meio somebody, né? Eu creio que eu vou acabar sendo imortal de uma imortal forma ou de aqui, outra. ó, na carne. Acho que dá, se eu ficasse garotão aí na flor da idade, ia ser maneiro pra caramba, né? Sim, né? Se mantiver assim, já tá bom também, Tá né? bom, Não para cara. de envelhecer, tá ótimo. A gente, uma vez um amigo meu da faculdade falou, pô, Daniel, esse negócio de viver eternamente deve ser chato pra caramba, né? Eu falei, ó, você que tem uma vida mais ou menos, eu vejo que você gosta da tua vida. Teu pai te banca aqui pra você ficar só na faculdade, só usando entorpecentes, pra você ficar aí de palhaçada com as menininhas. Se fosse possível, você não ia ficar nessa rotininha eternamente? Pô, eu ficaria. Eu falei, então, deu o braço a torcer, pô. É que eternamente, meu irmão, é eternamente. É que eu suponho... Vai e volta, vai e volta. É que eu suponho que uma vida eterna com Deus deve ser bem mais interessante do que isso daqui. Com certeza, porque com imagina certeza. a quantidade de coisa que existe e a gente não faz ideia, que a gente não consegue nem compreender. E só fazendo parte de uma mente como essa que a Isso. gente consegue vislumbrar as paradas. E aí, quem sabe, o tempo passa diferente pra gente também. Também. Agora, tem um detalhe que eu fico uma dica pro pessoal que é cristão. Hum. Se você olha o Apocalipse, e tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, são 21 punições que Deus manda pros poderosos e pros rebeldes. São 7 taças, 7 selos e 7 trombetas. É só paulada na cabeça de quem não quis ser do bem, quem optou por ser do mal. Então a gente conclui, por exemplo, no capítulo 6 do Apocalipse, diz que os poderosos da terra se esconderam em cavernas embaixo das montanhas, bunkers, para tentar se esconder da punição de Deus. Então a gente entra numa outra reflexão que Tinkerbell total, que seria a seguinte: alguns poderosos do mundo já sabem que a punição de Deus está vindo e estão construindo bunkers, base em Marte, desenvolvendo tecnologia para tentar sobreviver ao juízo de Deus. O Zuckerberg, assim, todo mundo, ele abertamente está construindo um bunkerzão. Não só ele, olha que interessante. Recentemente, agora saiu no New York Post um comentário de um livro, que eu esqueci agora de cabeça o nome do livro, não vou me lembrar, mas a matéria é mole. Na verdade, da próxima vez que você me chamar, eu vou separar uma tonelada de matéria para mostrar as matérias todas. Tá. E não vai ser matéria Daniel Lopes ou Olá Garotas, Tinkerbell, vai ser só New York Post, New York Times, só parada que pode errar de vez em quando, mas não é lá essas coisas. Vou pedir pra galera da mesa, só pra gente mostrar essa. New York Post, Rapture, New York Post, Rapture. Se quiser botar OpenAI, vai ajudar. Essa matéria que, se eu não estou enganado, de abril ou maio agora, cita um relato desse livro sobre a OpenAI, e esse livro conta uma situação em que o gênio que pediu demissão, William Stutzkever, ele estava numa reunião com a galera da OpenAI e ele falou, mas a gente, no meio da conversa, mas a gente vai, na hora que a gente for entrar no bunker, aí o maluco levantou a mão e falou, peraí, que bunker? Ele falou, antes da gente liberar a AGI, Artificial General Intelligence, a gente vai entrar no bunker, porque se der zebra, a gente tá protegido. Aí o cara falou, você tá falando sério? Ele falou, meu irmão, é voluntário. Eu vou entrar, se tu não quiser, problema teu. Tá show aí, Vitão? Então dá, cadê? É isso daí? OpenAI co-founder... tá bom, tá montando um bunker do fim do mundo para proteger os cientistas da Rapture da é arrebatamento, cara. É o termo bíblico pro arrebatamento. Aí ele tem uma careca horrível, inclusive, né? Aí você quer muito também ser gênio, ser bonitão, aí só, né? Só Einstein, né? Ilha Stutzkever. Esse cara é monstro da inteligência artificial. O OpenAI foi ele que... É mérito dele, mas ele pediu demissão. Desce um pouquinho ali, porque eu acho que embaixo tem o nome do livro. Cadê? Aí, ó, ali, ó. Empire of AI, Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI. Traduz aí pra gente, Will, que você é professor de o Império inglês. da Inteligência Artificial. Sonhos e pesadelos na OpenAI de Sam Altman. O livro conta essa situação, porque um cara que estava na reunião contou pra autora essa cena. Nessa matéria, você vai perceber que não só esses caras estão sentindo que vai dar zebra, já tem o bunker, mas é para se proteger do apocalipse bíblico. Porque ele usou o termo bíblico Rapture, que é o arrebatamento. Tem nada a ver Rapture com isso. Seria Exterminador do Futuro, né? A Guerra das Máquinas. Por que ele botou Rapture? E o que tem de gente no Vale do Silício que tá dizendo que acredita que a Bíblia é real, não tá no gibi. Tá tendo reuniões de grupo de oração no Vale do Silício incentivada pelo Peter Thiel.
O Peter Thiel, Peter Thiel é da máfia do PayPal, né? Ele ajudou a criar o PayPal com o Elon Musk. Máfia do PayPal foi a revista Fortune que inventou esse título para os fundadores, né? O Peter Thiel, Elon Musk, David Sachs, curiosamente os três, eu ia falar os três sul-africanos, mas na verdade Peter Thiel é alemão que foi criado na África do Sul. 3 sul-africanos, PayPal, todos juntos ali. Aí você tem o Reid Hoffman e vários outros americanos. Essa galera tá organizando culto de oração no Vale do Silício, eles estão falando que o apocalipse está chegando, que eles têm que se preparar. Mas eles não estão o que eu acho interessante, eles não estão se preparando, glória a Deus, Jesus está vindo. Não, Jesus está mandando uma punição na nossa cabeça, vamos arrumar um jeito de usar a tecnologia para tentar sobreviver. Então assim, Elon Musk querendo ir para Marte, esses caras construindo bunker. Eu tô achando que eles estão cumprindo o Apocalipse 6, quando os poderosos do mundo entram nas cavernas, embaixo da montanha, tentando se proteger dos juízos de Deus. Quem sabe uma boa parte dessa tecnologia que eles estão pesadamente investindo, talvez até inteligência artificial, Tinkerbell total, essa teoria, é para eles se protegerem do que eles sabem que vai acontecer e é exatamente o que a Bíblia diz dessa punição que tá vindo. Isso aí é interessante também. Vai na linha do problema dos 3 corpos. Você viu essa série? Não vi. Cara, interessante pra caramba. Pois é, essa eu tenho que ver, né, cara? Essa daí eu tenho que ver faz um tempo já, né? Essa aí já caducou um pouquinho, né? Agora, por que tem a ver? Vou pedir pro chat GPT fazer um resumo pra mim. Faz um resumaço. Daqui a pouco, se o cara tiver um implante Neuralink, já faz um download. Faz um download igual Matrix, download, pronto. Já acabou, meu irmão, né? Cara, qual que é o negócio dessa série? Os caras estão no acelerador de partícula fazendo pesquisa, de repente o acelerador para de funcionar. As contas não dão certo, começa a dar uma zebra e alguns cientistas começam a morrer misteriosamente. E aí os caras vão investigar, tô dando um spoiler, mas a série já tem um tempinho, né? Aí o que eles descobrem? Que existe uma civilização alienígena que vive num sistema de 3 sóis e aquilo ali sempre gera catástrofes. A civilização deles, eles desenvolvem a tecnologia, aí eles são destruídos. Aí desenvolvem, eles ficam. Então eles falam: esquece, vamos procurar outro lugar para morar. Aí eles estão vindo para a Terra.